Talvez uma das coisas mais difíceis na vida seja separar algumas coisas. A separação nunca é fácil. Isso foi meio triste, não foi não? Porém, uma coisa que é fácil e muito legal é fazer animações que nem essa aqui, ó, de um texto se separando da outra metade dele num estilo corte, usando o After Effects. Eu espero que você tenha gostado dessa ideia e você queira já fazer junto comigo, porque este tutorial começa agora. Respira fundo, porque este tutorial vai ser muito difícil. Mentira, vai ser facinho. A primeira coisa, você vai clicar aqui, ó, em New Composition, e a gente vai criar uma nova composição, onde esse Composition Name, que nada mais é do que o nome da composição, vai ser texto base, ou seja, a partir dele a gente vai fazer outras coisas, por isso que o nome base. Ah, que nome porcaria! Então se você quiser, bota um nome melhor aí, mas eu acho que para aqui tá ótimo. Aqui, ó, na largura e altura eu vou manter 1000 por 1000 pixels, aqui frame rate 24, que é a taxa de quadros, né? E o duration eu vou manter 5 segundos. Este background color é insignificante, então pode deixar da cor que tiver e dar um ok aqui, ó. Feito isso, eu vou criar um sólido. Ah, mas o que é um sólido? Um sólido nada mais é do que um bloco de cor. É uma cor qualquer, pode ser vermelho, azul, roxo, preto, cinza, amarelo, tanto faz. Para isso, a gente vai lá em cima, em Layer New, e você clica aqui, ó, em Solids. Feito isso, eu vou clicar em Make Comp Size. O Make Comp Size vai fazer com que o tamanho deste bloco de cor que a gente ainda não criou tenha exatamente o mesmo tamanho da nossa composição, que é 1000 por 1000. Então, se o seu não estiver, quando você clicar em Make Comp Size, você vai ver que ele vai ajustar automaticamente aqui, ó, Width, blá blá blá, para ter 1000 e 1000, que é o tamanho da composição. Aqui eu vou mudar essa cor, clicando aqui nesse bloco, ó, para um tom quase preto. Pode ser aqui um cinza bem escurão, ó, e você dá um OK. Mas por que não é um preto total? Então, eu não gosto de usar o preto total, nem branco total, porque são cores que perdem informações de cores. Então eu prefiro usar quase preto ou quase branco, beleza? Feito isso, é só você clicar em OK. Pronto, a gente acabou de criar um sólido que tem esta cor meio cinza. Agora o que está faltando é criar o texto, né? Porque a composição chama texto base e até agora a gente não fez texto nenhum. Mas vamos fazer o seguinte, na parte de cima, você clica aqui, ó, na ferramenta de texto, clica e solta na tela e digita alguma coisa. Eu vou digitar a palavra corte, porque a animação vai se chamar corte no texto. Então a primeira parte é o próprio corte. Quando você digita o texto, se você clicar e arrastar, ó, você pode selecionar ele inteiro e do lado direito no painel aqui de Character. Ai, meu painel de Character não aparece. Então vai lá em cima, Window, e você clica aqui, ó, em Character. Eu sempre me perco nesse painel. Então pressionou Character, aparece aqui do lado. Nessa primeira opção, você pode escolher a fonte. Eu vou usar a fonte Roboto. Essa Roboto aqui pode ser esse Bold Condensed itálico, que ela é meio de ladinho, ó, porque quando você coloca o Roboto, aparece um monte de opções aqui embaixo, tá? Tem um monte de variações da fonte, né? E uma que eu achei legal é esse aqui, ó, Bold Condensed Italic, é o maior nome de todos. Na opção de cores aqui, ó, você pode clicar e definir uma cor, que eu vou colocar o tom quase branco. Ah, essa eu não quero outra cor. Pode ser outra cor também, não tem problema. Feito isso, aqui tem a opção de tamanho, ó. Eu vou deixar uns 300. E por último, né, o texto ficou assim meio fora do centro. Então se você quiser que ele fique exatamente no centro, você pode selecionar a ferramenta de seleção, clicar em cima da camada aqui do texto, ou diretamente nele na tela, tanto faz, e vir no painel de Align, onde você pode clicar nesse botão e nesse botão, onde ele alinha horizontalmente e verticalmente. Então fica no centro ali, bonitinho. Antes da gente continuar, talvez você esteja pensando, poxa, professor, onde é que você pegou essa fonte aqui chamada Roboto? Então eu peguei lá no site do Google Fonts, que só um detalhe, não está patrocinando o canal, certo? Então quando você entra em fonts.google.com, aqui você tem search, você pode colocar Roboto. E aí aparece aqui, ó, várias fontes do Roboto, é só você baixar e usar à vontade, mas com moderação, é claro. Continuando, aqui eu criei composição, criei texto, fiz os alinhamentos e coisas bem simples, mas eu não expliquei direito as coisas mais simples. Por quê? Porque você é preguiçoso. Talvez um pouco, é porque na verdade eu já expliquei isso antes, né? Então se você não sabe nada do After Effects e tá boiando aqui nesse tutorial, o que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no After Effects, porque lá tem as coisas mais básicas que obviamente não vão ser abordadas aqui, tá bom? Então, uma vez que eu já dei esse recado extremamente importante, vamos continuar. Aqui, como eu já criei essa composição que se chama texto base,
eu vou criar uma outra composição, só que dessa vez, ao invés de vir aqui em cima em Composition, New Composition e criar, blá blá blá, eu vou criar uma outra a partir dessa. Então você clica aqui e arrasta o texto base para este botão, ó. Só clicar, arrastar e soltar em cima. Quando você faz isso, nós temos duas coisas. A primeira composição, texto base, que se você clicar aqui, ó, aparece ela, onde nós temos o background, esse sólido, nessa cor aqui, um cinza bem escuro, e o texto em cima. Só que essa outra que a gente clicou, que é o texto base, ela tá aqui, ó. Se você clicar, o que ela tem? Ela tem a composição texto base dentro dela. Então fica muito mais fácil, porque nela, se você clicar e arrastar, ó, já tem os dois conteúdos, que na verdade é o texto e também essa partezinha aqui desse cinza mais escuro. Então, agora é hora de fazer a parte mais legal, que é fazer a animação. Mas antes de animar, faz o seguinte, ó. Deixa aqui selecionado essa camada do texto base. Na parte superior a gente tem a ferramenta de retângulo. Quando você clica e arrasta, ó, você define uma área que você isola. Isso aqui é conhecido como máscara. A máscara nada... Nossa, falou tudo errado, volta. A máscara nada mais faz do que isso. Ela isola uma área, ó. Então pode ser na direita, na esquerda, em cima e embaixo, tanto faz. O que eu vou fazer é criar uma área mais ou menos aqui, ó. Então para isso, clica aqui em cima... Peraí, isso aqui era para ser uma seta. Agora sim, ó. Clica aqui em cima, segura e arrasta, ó. Puxa tudo até a direita e desce até mais ou menos o meio da fonte, ó. Passando um pouco ali como base da letra E, ou você pode levar em consideração a letra R, ó. E bem no meinho daquele vinco ali no R, ó, você pode deixar mais ou menos aqui. Feito isso, o que a gente fez? Nós separamos o texto na parte de cima dele. E o que nós vamos fazer agora é animar. Agora sim, a parte mais legal de todas, ó. Deixa a sua agulha no tempo inicial aqui, ó. Só clicar e arrastar, puxa tudo para a esquerda. Seleciona a camada do texto e pressiona a tecla P. Mas por que a tecla P? O que isso faz? Então, a tecla P, ela mostra a propriedade de posição. E por ela, ó, você pode mover aqui tanto esse valor quanto esse, ó. E tudo isso vai para a esquerda ou para a direita ou vai para cima e para baixo. Então deixa a agulha no tempo zero, cria aqui, ó, um keyframe de position clicando no reloginho. E aí eu vou avançar uns 20 frames. Para isso, ó, é só você segurar a tecla Shift e pressionar a tecla Page Down 2 vezes. Ou se você não tiver, eu não tenho Page Down, eu não tenho Shift, meu teclado é uma porcaria. Então o que você faz? Arrasta sua agulha, ó, um pouco para frente. Conforme você arrasta, você confere aqui, ó, que tempo você está, que é o tempo 20. Então a gente vai exatamente no tempo 20 ali, ó. E o que eu vou fazer é, eu vou usar a ferramenta de seleção ali em cima e eu vou clicar e arrastar esse texto, ó, e subir ele só um pouquinho. Conforme você clica e arrasta, ó, segura a tecla Shift, porque ele não deixa fazer isso, para a esquerda, para a direita, fazer uma bagunça. Então clique e arrasta segurando o Shift, ó, e sobe só um pouquinho. Então nós temos essa animação, ó, do tempo 0 até o tempo 20, o texto simplesmente sobe. Só que essa animação aqui, né, dessa movimentação subindo, ela tá meio porcaria, para dizer assim o mínimo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos usar o gráfico de velocidade. Para isso você vai fazer o seguinte, ó, clica aqui nesse botão para habilitar o gráfico e clique em cima do nome da propriedade de posição. Aqui eu vou fazer o seguinte, esses dois quadradinhos correspondem aos keyframes. Keyframes? Que keyframes? Do que você tá falando? Então eu tô falando dos momentos que a gente fez a animação, não esqueça. No tempo inicial, a gente queria o texto exatamente no meio. Depois, no tempo 20, a gente fez o texto subir. Então esses dois quadradinhos correspondem a isso. O que eu vou fazer, ó, é clicar aqui e arrastar do lado de fora, selecionando esses dois quadrados, e eu vou clicar em cima de qualquer um deles com o botão da direita, ir na opção aqui, ó, de Keyframe Assistance, e a gente clica em Easy Easy. Para você enxergar igual tá o meu aqui, ó, vem aqui do ladinho embaixo e clica aqui e coloca a opção de Edit Speed Graph, Edit Value Graph, que é uma opção que aparece às vezes. Ela é muito chata. Então coloca Edit Speed Graph para a gente manter o mesmo padrão. O que acontece? Quando você faz isso, né, seleciona os keyframes, aparecem essas bolinhas. Então eu vou clicar nessa bolinha da esquerda e arrastar para a direita. Conforme eu arrasto, tá vendo que tá escrito ali em cima, ó, Speed 0,0 blá 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 e Influence. Esse Influence eu vou arrastar até mais ou menos uns quase 90, ó. Entre 85 e 90 tá ótimo. E agora a mesma coisa aqui. Só que dessa vez não vamos arrastar para a direita, vamos arrastar para a esquerda. Ó. Então arrasta até quase uns 90% ali. Ó. O que acontece agora? Se você assistir a animação, ó, ela vai começar mais devagar, acelerar neste momento bicudo e depois desacelerar. Então fica muito mais interessante. Olha só que animação mais gostosinha de ver. Né? Porque quando tem aquela movimentação meio estranha, né, uma forma que não tem variação de velocidade, fica meio porcaria.
Uma vez explicado isso, talvez você esteja pensando, Nossa, professor, eu não entendi nada. O que é isso, negócio de gráfico? Que loucura é essa? o que você faz? Vai aqui do lado direito ó, e clica no card para você assistir o tutorial do gráfico de velocidade no After Effects. Por quê? Porque eu já expliquei como é que faz essa parada aí, para que serve, como é que usa em outro tutorial e não compensa ficar perdendo tempo explicando de novo, tá? Então assiste lá, porque o gráfico de velocidade ele é maravilhoso e faz grande diferença nas animações. Então, quanto mais você dominá-lo, melhor vão ficar as suas animações, certo? Continuando, chega aqui do gráfico e eu vou clicar aqui, ó, para voltar ao normal e enxergar agora os keyframes que a gente tem. Então, só recapitulando, certo? Nós temos o texto corte animado do meio para cima. O que nós vamos fazer é duplicar esta camada. Então seleciona a camada texto base e pressiona Ctrl D. Professor, mas não tem outra maneira de fazer isso sem o Ctrl D? Tem, você pode ir lá em cima, ó, na opção de Edit e coloca Duplicate. Você viu que eu quase me perdi, né? Porque eu quase nunca uso lá em cima. Então Edit, Duplicate, ó, é a mesma coisa que Ctrl D, eu dupliquei. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa camada de cima, vir aqui do lado nas opções dela, entrar em Masks e nós temos Mask One, que por padrão é a mesma máscara. Então quando a gente criou essa máscara verde aqui em cima, por eu ter duplicado, né, essa camada, a máscara verde ainda existe. Então aqui do lado desse mask eu vou clicar em Inverted. O que ele faz? Ele pega a máscara que a gente criou, que pegava essa área aqui em cima, mas inverte o conteúdo que ela mostra, ou seja, dessa vez ela mostra embaixo. Mas não tá fazendo sentido isso, porque eu tô enxergando em cima. Então sim, é porque a gente está enxergando as duas camadas. Mas se você vir nessa camada do texto base de baixo e clicar no olhinho, ó, para esconder, agora nós temos isso. Então a camada texto base aqui em cima, ó, é o texto, só que com a máscara invertida, aparecendo na parte de baixo. E o que eu vou fazer aqui, ó, é selecionar essa camada de cima, pressionar a tecla U para visualizar os keyframes que ela tem, que por padrão só tem aqui, né, os keyframes que a gente fez em posição. Eu vou arrastar a minha agulha, ó, até ficar em cima desse segundo keyframe e eu vou clicar em cima da máscara ó, e arrastar jogando para baixo. Não se esqueça que quando você fizer isso, você tem que estar com a ferramenta de seleção, senão não funciona, certo? Aqui, eu vou ativar de novo a visualização desse texto base e nós temos isso, ó. No tempo 0 o texto está juntinho, no tempo 20 frames, ó, ele simplesmente teve esse corte. Para ficar legal esse efeito aqui, ó, é bacana de você ter o seu background na mesma cor. Então, se você quiser, você pode criar um sólido também, ó, ou simplesmente fazer o seguinte, vem do lado esquerdo aqui no painel de Project, entre em Solids, e a gente tem isso aqui, ó, Dark Gray Solid. Clica nele, segura e arrasta e solta aqui embaixo ó, na composição. O que isso faz? Ele traz aquele mesmo bloco de cor que a gente tinha na composição texto base. Então essa aqui tem essa cor de fundo, né, esse cinza bem escuro, e esse aqui também. Então agora fica uma sensação de corte, ó, como se o texto realmente tivesse sido cortado, né? Porque sem essa camada fica assim, né? Fica bem zoado. Então deixa a mesma cor de fundo, ó, que agora tudo faz mais sentido. Uma vez que a gente já fez essa sensação de corte, falta colocar mais um texto aqui dentro. Então, mesma coisa, vai lá em cima com a ferramenta de texto, clica e solta na tela. E eu vou digitar aqui o texto, ou melhor, eu vou digitar o texto no texto. E aí, mesma coisa, ó, clica, segura e arrasta para selecionar o texto inteiro. Aqui do lado a gente tem opções para escolher a cor. Eu vou colocar uma cor nesse tomzinho aqui, ó. Se você quiser ficar junto comigo, clica aqui, ó, nas opções de cores e aqui embaixo nós temos um código. Para que serve esse código? Esse código serve para que quando você digitá-lo, você pegue exatamente a mesma cor, né, que eu peguei, que é esse tom meio de azul piscina, verde água, essas maluquices aí de cores bem doidas. Outra dica muito legal é, quando você usa backgrounds muito escuros e textos muito claros, ou o inverso também, tanto faz, né, informações com muito contraste visual, se você acrescentar outra informação, como por exemplo outro texto, você pode usar qualquer cor mais vibrante porque fica maravilhoso, tá? Então se você vir aqui, ó, selecionar o seu texto e colocar, sei lá, um tom meio de rosa, ó, ele combina. Se você colocar outro tom, sei lá, um amarelão, também fica muito bom, tanto faz. Mas eu vou ficar nesse tom que eu coloquei aqui, porque eu acho que ele ficou bem mais agradável. Eu gosto muito desse tomzinho aqui, lindo e maravilhoso. Então se você quiser, escolhe o mesmo tom que você quiser aí, ó, só colocar um pouco mais vibrante. Lindo e maravilhoso. Só que esse texto está meio grande, não é? Então você pode selecionar essa camada aqui, ó, no texto, e do lado direito a gente vai no painel de Character. Aqui no tamanho eu vou colocar 80.
Por quê? Quando você trabalha com informações visuais, a gente tem a questão do design. E no design tem um dos princípios que é o contraste. O contraste, basicamente, é o quanto você tem de evidência de uma coisa e quanto você esconde de outra. E também tem outros princípios, como o tamanho dos elementos e tudo mais. Então a ideia aqui é, como eu já tenho um background preto, eu tenho uma letra aqui principal branca. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando um outro texto que não vai ser tão grande assim. Porque se eu colocar ele muito grande, igual o outro, ele vai chamar tanta atenção ou mais atenção do que o próprio texto corte. Então eu estou fazendo com que o texto corte seja bem grandão e o texto no texto seja menor. Então isso dá um contraste visual mais agradável, entendeu? Então agora, ó, selecionando aqui a camada no texto, eu vou do lado direito aqui no painel de Align e a gente faz igual. Clica nesse botão para alinhar horizontalmente e esse aqui verticalmente. Então o texto fica exatamente no centro. Ó. Então o texto corte amplia. E o texto no texto está aparecendo desde o começo, o que é bastante chato, então a gente vai criar uma animaçãozinha para ele. Só que para ficar mais fácil aqui, como tem muita coisa na tela, o que a gente faz? Eu vou vir nessa camada aqui, ó, no texto, e você clica aqui, ó, debaixo dessa bolinha branca. Com isso a gente está isolando essa camada, fazendo com que só ela apareça. O que acontece é que está aparecendo esses quadriculados aqui. Se o seu tiver igual ao meu, é só você clicar nesse botão, ó. E ele desativa, a gente consegue enxergar a cor do background e dá um contraste visual, agora está muito bonitinho. Vem aqui nas opções da camada no texto, ó, clicando aqui do lado, vai em Animate, clicando aqui, e aí você pode vir na opção de Tracking. Esse tracking que ele faz, se você mudar esse Tracking Amount, deixa eu só puxar aqui um pouco para o lado para a gente conseguir enxergar, né? Tem 0, ó. Quanto mais você coloca, mais distância entre as letras. Quanto menos você coloca, menos distância. É a mesma coisa que você mudar o texto aqui pelo painel de Character, nessa opção aqui, ó, onde você controla a distância entre eles. Mas peraí, se é a mesma coisa, por que a gente não vai direto aqui? É muito mais rápido do que aqui, clicando em Animate, blá blá blá. Então, sim. Só que essa propriedade aqui ela não pode ser animada. Esse é o problema. É só uma propriedade de configuração de texto. Para animar tem que ser a opção de Tracking. É meio chato, meio insuportável, mas é assim que funciona mesmo. Então, vamos nessa. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a agulha no tempo inicial e eu vou criar um keyframe de Tracking Amount. Eu vou avançar uns 20 frames, né? Ficando aqui exatamente no mesmo tempo dos outros keyframes. E eu vou criar mais um keyframe aqui de Tracking Amount, só que dessa vez não clica no reloginho, tá? O reloginho é só quando você cria o primeiro keyframe. O segundo em diante, você clica aqui, ó, neste losango. Então a gente tem um keyframe no tempo 0, esse aqui, e outro no tempo 20. Volta para o tempo 0 aqui, ó, e muda o valor desse Tracking Amount para uns menos 30, ó. Então o texto fica bem amassado do tempo 0 até o 20, ó. Ele simplesmente vai lá e se estica um pouco mais. Aqui é legal a gente fazer o mesmo esquema que a gente fez do gráfico de velocidade lá, de deixar a animação um pouco mais devagar no início e no final e mais rápida no meio. Ah, não. Então a gente vai ter que selecionar aqui o gráfico de velocidade, vai ter que vir aqui, botando à direita. Então, sim, infelizmente tem que fazer isso. Então vem aqui, ó, clica aqui no gráfico, seleciona a propriedade Tracking Amount, seleciona os keyframes, botão da direita em cima de qualquer um deles, Keyframe Assistance, Easy. Aí você clica aqui, ó, para selecionar qualquer quadradinho, pode ser o da esquerda ou da direita, tanto faz. Aparece essa bolinha, ó. Você puxa acentuando o centro até uns quase 90 de influence. O outro lado também. Ah, professor, mas se eu não quiser esse 90 de influência, não pode ser 20, 30, 50, 80, 70? Pode ser qualquer coisa que você quiser. É só você levar em consideração que quanto mais influence, mais acentuada fica essa diferença entre momentos de menor velocidade e momentos de maior velocidade. Então, se você colocar um influence, por exemplo, de... Aqui, ó. Um valorzinho vai tipo 50, alguma coisa assim, ó. Ele não deixa tão acentuado. Então, como eu quero bastante velocidade no meio do movimento, eu vou deixar ali tipo uns 90, ó. Aí já fica muito mais interessante. Olha só que da hora. Uma vez feito isso, eu vou desativar a visualização do gráfico, né? Porque tá mais me atrapalhando do que tudo, porque uma vez que eu já fiz o que eu queria, vamos continuar aqui em frente. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou desativar essa bolinha para enxergar todas as camadas que a gente tem e vamos ajustar algumas coisas. Primeiro, esta camada no texto, eu vou clicar e arrastar, ó, e soltar em cima dessa camada Dark Gray Solid. Então soltei, ó. Isso faz com que o texto agora fique atrás das camadas ali do corte. Então ele não aparece, ó. Ele começa a aparecer só quando o texto realmente sobe.
Só que é legal a gente fazer um negocinho que a gente usa muito em Motion Graphics. No Motion Graphics, o que a gente faz? A gente usa muito sequência de elementos. Então você pode perceber que do tempo 0 até o 20, legal, tem a animação do corte e também já tem do texto. Talvez se eu atrasar um pouquinho essa animação do texto, fique mais legal. Então o que eu vou fazer? Ó, seleciona a camada no texto e a gente joga ela alguns frames para frente. Ó. Então clica bem aqui em cima, segura e arrasta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, com isso, ele já vai aqui para o tempo 5 segundos. Ah, professor, não tem outra maneira de fazer isso? Isso aqui de arrastar é insuportável. Tem sim, ó. Faz o seguinte. Arrasta a sua agulha, fica no tempo que você quer. Então, vai arrastando ela, ó, fica no tempo 5 frames. E aí você seleciona essa camada texto base e pressiona a tecla abrir colchetes. Abrir colchetes? Que diabo é abrir colchetes? São essas teclas aqui, ó. Que está ali pertinho da tecla Enter no seu teclado. Ó. Quando você pressiona abrir colchetes, você alinha o início da camada selecionada no tempo que você estava. Então, como a gente estava no tempo 5 frames, ó, ele alinhou exatamente aqui. Então, olha só a diferença de um leve atraso que a gente tem. Ó. Na verdade, desculpa, eu estou fazendo besteira aqui. Não é essa camada texto base, eu estou louco. É essa camada aqui, ó, no texto, tá? Joga 5 para frente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim, ó. Então, olha só. Vem o corte, ó, e o texto vai um pouquinho depois, ó. Primeiro corte e no texto logo na sequência. Claro que isso aqui é um estilo de animação. Você pode escolher outro. Se você quiser falar, não, eu gostei assim, quando veio tudo junto aqui, começando todos no tempo 0 e indo até o tempo 20. Não tem problema, deixa do jeito que você achar mais agradável. Eu acho mais legal sequencial. Eu acho que faz um pouco mais de sentido, por isso eu vou manter do jeito como está. Uma vez feito isso, ó, eu vou limitar essa duração toda, porque essa composição, ó, ela vai até o tempo 5 segundos. E eu não preciso de tudo isso, né? Então eu vou arrastar a minha agulha aqui, ó, até o tempo 1 segundo, que tá bem aqui, ó, deixa exatamente no tempo e pressiona a tecla N. Você vai perceber que ele coloca essa barra cinza só nesse trecho, ou seja, ele não está considerando mais tudo que a gente tem desse ponto para frente. Então só isso aqui é o que tá valendo. Então clica nessa barra cinza com o botão da direita, ó, e coloca True Incomplete Work Area. Então nós temos isso, ó. Corte no texto. Essa animação fica aí infinitamente. Só que eu não queria que essa animação ficasse assim, né? Só e volta, ó. Tá meio estranho. Eu queria que ela fizesse tanto a ida quanto a volta. Ai, não, professor, você vai mostrar como fazer isso? Era o que eu queria. Que bom que você queria isso. Ó. Então se liga só. Aqui do lado esquerdo, no painel de Project, eu vou arrastar essa composição texto base para esse botão aqui embaixo. Ó. Então arraste e solta ali. Não esqueça. Vamos entender a estrutura. Texto base, tem o texto e tem o sólido que a gente tem, que é aquela cor cinza escura. O texto base 2 tem o que tem no texto base, só que tem a animação. E essa texto base 3 tem o que tem no texto base 2, só que aqui a gente vai fazer aquela ida e volta da animação. Mas antes disso, ó, faz o seguinte, vai lá em cima em Composition e coloca aqui, ó, Composition Settings. O que eu estou fazendo? A minha animação, quando eu estava no texto base 2, eu limitei até o tempo 1 segundo mais ou menos. Como eu peguei o texto base 2 e criei o texto base 3 com ela, essa composição que a gente tá, ó, que é o texto base 3, que é ela aqui, ó, que a gente tá mexendo, ela também tem a duração de 1 segundo, porque é o mesmo tempo que a gente mudou no texto base 2. Então eu preciso aumentar isso aqui um pouco, ó. Então eu vou duplicar, né? Ao invés de 1 segundo e 1, no 1 eu vou trocar para 2 e no outro 1 também eu vou colocar 2 aqui, a gente dá um OK. Feito isso, eu sei que você vai dizer, não, professor, a gente mudou aqui, ó, mas não mudou nada, cara. Eu só consigo enxergar até 1 segundo. Sim, mas se você vir aqui, ó, e arrastar esta bolinha para o lado, você consegue perceber que tem muito mais tempo aqui para frente, ó. Então a ideia é, selecione essa camada texto base 2 e pressiona Ctrl D para duplicar. Aí eu vou arrastar ela aqui, ó, para que ela comece no final dessa primeira. Então a gente tem essa primeira que vai nesse tempo, na sequência vem essa. Se você der um play, nós temos essa animação acontecendo 2 vezes, né? Então do tempo 0 até o tempo 1 segundo aconteceu, depois do tempo 1 e 1 vai de novo. Mas o que a gente quer fazer é inverter este tempo. Então clica em cima desta barra com o botão da direita, vai em Time. E você coloca aqui, ó, Time Reverse Layer. Quando você faz isso, eu estou invertendo o tempo, né, da animação. Então no início ela abre, só que no final agora ela fecha. E a animação que nós temos é essa aí, ó. Corte no texto. Olha só que louco.
Então ela fica infinitamente fazendo essa animação e eu adoro. Animações em looping pra mim é maravilha. É que nem o boomerang do Instagram, eu só uso ele. Mas enfim, ó, mudando de assunto, eu já fiz um outro tutorial de como fazer uma legenda animada no After Effects, bem simples, com uma animação dinâmica. Então assim, não tem muita firula na animação, mas ela tem um dinamismo muito legal. É exatamente essa aí que você tá vendo na tela. Então se você quiser ver como fazer isso, clica do lado direito no card e assiste esse tutorial porque ele tá muito da hora. Eu dei o meu melhor nele. Eu espero que você tenha gostado. Se você já assistiu e se você não assistiu, por favor, assista. Eu sei que você vai gostar muito. Eu sei que você gostou do que você viu e eu sei que você quer aprender muito mais. Pelo menos eu acho isso. Eu estou contando com isso. Se você ainda não foi na descrição do vídeo, porque eu acho que ninguém vai na descrição do vídeo, mas vai lá porque tem o link do meu curso online Dominando o After Effects, onde você vai dominar o After Effects de uma vez por todas. Esse curso vai te ensinar tudo o que você precisa para fazer os seus próprios projetos no After Effects, começando entendendo a sua estrutura, para depois explorar as possibilidades importando arquivos de softwares como Photoshop e Illustrator. Na sequência, você vai entender o que são composições, objetos nulo, controle de vídeos, manipulação de áudios e criação de transições, coisas que fazem toda a diferença quando a gente vai desenvolver os projetos. Ainda tem assuntos como criação de shapes e também manipulação de câmeras, correção de cores, chroma key e expressões, para facilitar as nossas animações. Durante o curso, você vai desenvolver diferentes tipos de projetos para colocar os conhecimentos em prática e ainda conhecer o processo de renderização, para finalizar o seu vídeo deixando ele pronto para assistir. Você já sabe algumas coisas do After Effects, mas você quer limar os seus conhecimentos e aperfeiçoá-los? Esse curso é para você. Ou talvez você não saiba absolutamente nada sobre o After Effects, mas você quer começar os seus projetos e os seus estudos? Esse curso também é para você. Link na descrição. A nossa despedida está próxima, mas antes da gente se despedir, você ainda pode clicar aqui do lado para assistir mais alguns tutoriais de After Effects. Eu só acho que você deveria fazer isso. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu!